Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje trago para vocês a aula desse tapete com patchwork aqui, ó, de trança. Olha só que lindo que é, e ele é muito simples e fácil de fazer. Vocês vão ver como é tranquilo, tá? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita e bora lá para a aula. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vamos precisar fazer 3 blocos do jeito que eu vou ensinar aqui. Para fazer cada bloco, a gente vai precisar de 3 quadrados de tecido estampado. Tô usando tricoline 100% algodão, tá? 3 quadrados no tamanho 15 por 15. 2 quadrados. Aí fica a critério de vocês. Eu tô usando aqui um linho, ele é praticamente liso e na cor pink, combinando então com as florzinhas aqui. 2 quadrados pink, tamanho 15 por 15, e 1 quadrado marrom, tamanho 15 por 15, tá? As cores aí vocês fica a critério, né, de escolher. Aqui o que nós vamos fazer? Vamos pegar os 3 quadrados estampado. E aqui fiquei com 3, 2 pink e 1 marrom. Vou colocar cada um deles estampa de frente com estampa para os estampados. Coloquei, vou pegar o alfinete agora, a gente vai alinhar bem, tá? Na hora de colocar o alfinete, coloca bem certinho aqui, ó. Quadradinho, pontinha com pontinha. Vou colocar um alfinete de cá e um de cá. Isso eu vou fazer nos 3, tá? Aqui alinha bem o quadradinho, para eles ficarem bem certinhos. Um alfinete aqui, um aqui. Esse, a mesma coisa. Agora, a gente vai pegar uma régua e uma caneta. E vamos posicionar assim, ó. Aqui nas duas pontinhas, em cima e embaixo, a régua bem certinha, a gente passa um risco. Isso também vamos fazer com os 3, tá? Passamos aqui os riscos, agora nós vamos costurar. A costura, pessoal, a gente vai fazer na lateral desse risco. Esse risco é um guia pra gente conseguir costurar certinho. Eu vou fazer 2 costuras. Uma com a margem de um pé de máquina em cima desse risco, então uma costura aqui na lateral do risco e outra na lateral de cá. Eu vou virar a câmera e vou dar um zoom pra vocês entenderem direitinho, tá? Então, olha só. Uso o risco que eu fiz como margem de pé de máquina, retrocesso, vou costurar até o outro lado dando retrocesso. Então, aqui, ó, dá pra vocês verem bem, o risco aqui, a costura foi aqui. A do outro lado, vou fazer também uma costura com a distância de um pé de máquina do risco de caneta. E então, ficou assim, tá? Vou repetir essas mesmas costuras nos outros 2 quadrados. Fiz a costura, então, nos 3, vou pegar a tesoura e vou fazer um corte em cima do risco de caneta, ou seja, bem no meio, aqui entre as 2 costuras. Tá? Então, separamos, vou fazer a mesma coisa com os outros 2. Prontinho, então agora que nós cortamos, eu vou lá no ferro de passar e vou passar o ferro para ele ficar bem esticadinho. Aqui, gente, tá vendo essa pontinha aqui, esse rabicozinho? Vocês podem cortar, tá? Corta aqui
e aqui, ó. Vou lá no ferro passar o ferro pra gente dar continuidade. Passei o ferro, tá? Tudo esticadinho. Agora nós vamos montar o nosso bloco. Primeiro nós vamos pegar aqui, ó, os dois que estão com a cor marrom, tá? E a gente vai montar nessa posição, ó. Então, posicionou esses assim, aí os outros das laterais fica mais fácil. Aí agora os da lateral a gente coloca um aqui e o outro aqui, ou seja, fazendo um bico, tá vendo aqui, ó? Os estampados faz um bico aqui. Chegar pra cá. Do outro lado, a mesma coisa. Um aqui. E um aqui. Então, é exatamente esse desenho que a gente vai fazer. Eu vou deixar ele montadinho aqui, ó. E vou costurando, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar esse aqui e colocar de frente com esse, ó. Alinha bem aqui e passa uma costura com um pé de máquina. A margem que vocês usarem para costurar uma tem que ser para todas, tá? Para poder dar tudo certinho. Costurou esse, volta aqui, abre para poder fazer bem certinho, para não ficar errado os blocos. Agora eu pego esse e coloco estampa de frente com estampa com esse aqui. Alinho bem e passa a costura. Então, essa parte tá costurada, agora a gente vai fazer com essa daqui. Então, esse eu coloco estampa de frente com estampa nesse aqui. Passa a costura. Volta ali, ó, pra ver se tá certinho. Coloco esse de frente com esse e passa a costura. E agora vou no ferro de passar o ferro pra deixar as duas tiras bem esticadinhas. Passei o ferro, gente, voltamos aqui, ó. Agora a gente vai unir uma tira com a outra. Vou colocar essa de frente com essa e vamos passar uma costura aqui com um pé de máquina. Aqui tem que alinhar bem certinho, ó, pra ficar direitinho, tá? Passei a costura, vou voltar lá no ferro de passar o ferro para deixar esse bloco bem retinho. Pessoal, então, ó, passei o ferro, tá? E aí, vocês vão dar uma olhada, se por acaso ficou alguma pontinha desnivelada aqui, você pode refilar para deixar bem retinho. Como eu disse no início do vídeo, nós vamos precisar de 3 blocos desse aqui. Então, aqui o que eu fiz com vocês, e aqui já deixei adiantado mais 3, ó, mais 2, aliás. Então, ao todo, são 3. E aqui, nós vamos agora montar a nossa trança, né? Ó. A gente vai colocar um bloco do ladinho do outro, nessa posição. Olha que lindo, gente. Aqui, olha, o principal que vocês têm que prestar atenção é a junção das costuras aqui e aqui. Então, a gente vai colocar um bloco de frente com o outro para passar a costura. E aí, é bem aqui nessa junção, vocês prestem atenção para ficar bem retinho, tá? Então, eu vou colocar estampa de frente com estampa. E aí, eu venho aqui, ó, ajeito costura com costura, coloca um prendedor ou um alfinete para não movimentar, né, na hora que a gente estiver costurando. E aí, passa a costura aqui.
Então, olha só, gente. Fiz aqui a primeira emenda, depois a gente vai no ferro, né? Passar o ferro. Agora a gente vai pegar o outro bloco, ó. E vamos também aqui, ó, estampa um bloco de frente com o outro. Alinha bem aqui a costura para ficar certinho. E passa uma costura com um pé de máquina. Pessoal, passei o ferro. Olha só que lindo. Agora a gente vai fixar numa base, tá? Você pode usar de base para esse tapete sarja, jeans, algodão cru, daquele mais grosso. Qualquer material que você tiver aí, que seja um pouquinho mais firme, dá para aproveitar, tá? Eu aqui, gente, vou usar manta, porque eu sempre tenho pedaço de manta sobrando. A manta ela é mais cara, então se você for comprar material para fazer de base, aí opte por alguma desses que eu falei anterior, que você vai estar conseguindo lucrar mais. E a manta a gente tem que pôr um tecido na parte de baixo, né? Não pode deixar só a manta. Agora esses outros materiais que eu falei, você pode usar só ele na base para fixar o trabalho e que vai dar certo, tá? Aqui então, como eu disse, eu tenho a manta, então vou usar a manta. Já teve alguns outros trabalhos que eu fiz com a sarja. Aí, então aqui o que eu vou fazer? Posiciono todo o material aqui, né? O trabalho. Como eu tô com a manta, vou passar o ferro e esse tecido vai aderir na manta. E aí vai ficar mais fácil pra mim. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta pra gente fixar esse trabalho aqui na manta. Gente, então olha só. Costurei aqui na manta. Olha que lindo. Agora nós vamos fazer o acabamento com viés aqui em volta, tá? Eu escolhi, gente, um viés marrom para combinar com essa parte central. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem seguir a cor desses, tá? Eu vou usar viés pronto, mas se você quiser pode usar, fazer o viés de tecido também, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó, pelo lado de baixo. Viés pronto, eu abro a dobrinha, dobro aqui a pontinha, vou aproximar. E primeiro, então, vou passar a costura em toda a volta aqui na parte da base, na parte de baixo, para depois rebater em cima, tá? Nas esquininhas quadradas a gente faz assim, ó. Segura com o dedo aqui, coloca o viés todo pra lá e volta com ele assim. E aí a gente consegue dar sequência aqui na costura. Gente, então costurei aqui o viés todo do lado de baixo. Aí a gente agora vira e vamos rebater ele aqui na parte principal, na parte de cima. Então dobro a beiradinha do viés aqui, ó, e vem costurando. Bom, gente, então depois que eu passei o viés, olha só como ficou. Coisa mais linda. Um trabalho muito bonito, fácil de fazer, hein, gente? Simples e fácil e que fica bem diferente, chama bastante atenção, ótimo para vocês venderem. Quem for fazer para vender, deixa aí o valor de venda para vocês entre 60 a 75 reais, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.